Eccoci ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Eccomi finalmente, sono arrivato. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Iniziamo con un veloce esercizio di ascolto. Aggiornare, scrivete qua, aggiornare, aggiornare. Vediamo se siete bravi a scrivere questa parola. Aggiornare, esattamente, aggiornare. Cosa significa aggiornare? Aggiornare significa attualizzare, quindi aggiornare qualcosa, aggiornare un corso, aggiornare se stessi, no? Posso aggiornarmi come professionista, quindi sto facendo un corso di aggiornamento, sto facendo per esempio un corso di specializzazione. Ecco, quindi aggiornare un programma, no? O aggiornare un'applicazione, per esempio. Quindi col cellulare, se uso un'applicazione, questa applicazione deve essere aggiornata ogni tanto. E hoje eu estou aqui para a gente, claro, bater um papo em italiano, mas também para compartilhar uma série de conselhos, dicas, técnicas de estudo e uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, ou seja, eu vou fazer algo inédito nessa aula. Eu vou apresentar para vocês isso daqui, ó. Olha que legal. Ao vivo, eu vou apresentar para vocês o nosso planner. O que é um planner? Palavra bonita, né, professor? Um planner é isso aqui, ó. É um planejamento semanal que nós montamos que vocês vão poder utilizar. E eu vou preencher aqui montando um plano de estudos semanal. Tá? Esse planner aqui, por exemplo, ele tem 25 folhas, então você pode utilizar para 25 semanas, praticamente um semestre inteiro você pode utilizar. Então eu vou mostrar para você, vou preencher aqui esse planner que nós produzimos aqui no Italiano Fácil. Ragazzi, importante, quando parliamo di imparare una lingua, quando parliamo di migliorare il proprio livello, cioè sia in inglese, in italiano, in spagnolo, cioè migliorare e naturalmente andare avanti, acquisire un livello più alto, ottenere un livello più alto, un vocabolario più robusto, non è una cosa, cioè non possiamo valutare questa crescita cioè in tempo, non un mese, 2 mesi, 3 mesi. Il tempo non conta tanto, l'importante è la frequenza che io faccio le attività, con la quale faccio le attività e anche cioè, lo sforzo che ci metto. Quindi l'importante non è, io studio da 2 anni, ok, vabbè, però quello non conta molto. L'importante è cosa hai fatto in questi 2 anni. Perché, per esempio, posso ottenere un ottimo livello di italiano in 6 mesi. E non è, cioè, ma devo studiare così tanto per ottenere un livello di italiano in 6 mesi? No, non è così. Ognuno sa la propria strada. Ognuno sa la strada che deve seguire. Scrivete questa frase. Ognuno sa la strada que deve seguir. Scrivete questa frase. Eu vou colocar algumas palavras que eu imagino, tá? Que você talvez não saiba. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Vamos fazer esse exercício juntos, tá? Então, na minha opinião, eu acredito... Vamos ver aqui uma palavra aqui. Ciò. Vou colocar aqui. Ciò. Ó, coloquei ali. Ciò. Tem uma outra palavrinha também. Ah, ci impedisce. Ci impedisce. Ci impedisce. Vamos ver o que significa também. E tem uma outra aqui. Imparare un'esperienza, ciò che pensiamo di sapere già. Professore, eu entendo sapere e entendo già, mas elas juntas eu não entendi aqui. Vamos colocar. Sapere già.
olha que interessante. Nessas duas frases simples aqui, eu já começo a ver coisas que eu talvez não saiba usar. Ok? Que talvez eu não entenda muito bem. E tem uma coisa importante. Muitas vezes a gente sabe o que significam as palavras, mas a gente não sabe o que significa o conjunto das palavras. Que é o quê? Interpretazione. Então, mais do que traduzir, é eu entender o que elas querem dizer em italiano. Tá? Então, vamos lá. Ó. Imparare è un'esperienza. Tutto il resto è solo informazione. O que essa frase quer dizer? Cioè, questa frase vuol dire che soltanto ricevere un'informazione è inutile. Questa informazione io la devo assorbire. Quindi imparare significa processare questa informazione, lavorarci sopra, usare questa informazione in modo razionale, in modo attivo. Essa aqui è tranquilla, a primeira è fácil. Olha a segunda, ó. È ciò che pensiamo di sapere già che ci impedisce di imparare cose nuove. E essa frase diz o seguinte: é aquilo que acreditamos já saber que nos impede de aprender coisas novas. Olha que frase. É aquilo, ciò significa aquilo. Aquilo que, no caso, ele está se referindo. É aquilo que nós acreditamos já saber, sapere già. Olha que interessante, em italiano eles invertem, né? Ficou até poética essa linguagem aqui. È ciò che pensiamo di sapere già che ci impedisce di imparare cose nuove. Ci impedisce. É a segunda aqui que a gente colocou, né? Olha que legal, ó. Ci impedisce. Que nos impede. Que nos impede é aquilo que nós acreditamos já saber que nos impede de aprender. O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente eu pegar essas palavrinhas e criar coisas novas, tá? Criar frases novas. Então eu vou colocar aqui, ó. Ciò sapere già impedisce. Então vamos lá, eu vou criar uma frase com ciò. E allora, ó, ciò che ti ho detto è un segreto. Guardate che bella questa frase. Ciò che ti ho detto è un segreto. Ciò che ti ho detto è un segreto. Ou seja, aquilo que eu te disse é um segredo. Já usei na hora, que essa frase eu não anotei, né? Então, o que a gente vai fazer? No nosso planner, no nosso planejador semanal, eu vou pegar ele aqui, ó. No verso, olha que legal. Eu vou escrever essa frase nova. Eu vou colocar essa frase aqui para eu poder praticar, ó. Vai lá. Ciò che ti ho detto è un segreto. Primeira frase, olha que legal. O que eu vou fazer agora? Vou gravar essa frase. Vou mandar para o suporte ao aluno. Vou usar o meu professor de bolso. Vamos praticar comigo aí? Vai lá. Ó. Ciò che ti ho detto è un segreto. Ciò che ti ho detto è un segreto. Vocês viram que até eu dei uma engasgada no começo? Tá tudo bem engasgar, gente, travar, né? O importante é eu praticar. Gravei 2 vezes, gravo e vou ouvir a minha voz, tá? Ó. Ciò che ti ho detto è un segreto. Ciò che ti ho detto è un segreto. Ok, perfetto. A primeira tá feita, né? Pergunta interessante da Vivian. Non si può dire già sapere? Tipo, è ciò che pensiamo di già sapere che ci impedisce di imparare cose nuove. Se eu falar dessa forma, vão me entender. Mas não é uma forma tão adequada. Não soa bem. Va bene?
Cioè non mi pare giusta così. Então, olha o meu planner, eu já começo, só na aula ao vivo eu já começo a anotar as palavras aqui, olha que legal, ó. Parole nuove, parole nuove. Da ricordare, eu posso fazer anotações importantes, né? Olha, eu estou errando isso aqui, vou colocar aqui para não esquecer. E anotações adicionais. E eu tenho ele, ó, para cada dia da semana, o que eu preciso fazer. Lezione, às 20 horas. Mas eu quero de manhã, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer 5 minutos de prática de fala. Ou, claro, você pode começar com a escuta, né? Vamos colocar aqui ascolto. Segunda-feira você pode começar com ascolto, ó. Então vai lá, às 9 da manhã, por exemplo. Ascolto. Então eu faço ascolto, eu posso fazer ele por 15, 20 minutos, não mais que isso. Terminei, tá ótimo. Anoto palavras. E aí, vem para a segunda técnica que a gente viu hoje. Quando eu vejo uma frase, quando eu leio um texto, quando eu assisto uma aula, eu quero fazer um estudo ativo. Importante, um estudo ativo é eu buscar, é eu caçar as palavras e coisas que eu ainda não entendo. Mas para que eu caço essas palavras? Não é simplesmente para aprender, né? Porque se for só para traduzir as frases, a gente pega um tradutor. O que eu vou fazer é fazer um estudo ativo, separando essas palavras e criando língua. Escrevam aqui nos comentários, criar língua, criar língua. Aí a gente fecha um ciclo. Olha o ciclo que a gente fecha. Vou pegar o planner aqui, tá? Gente, quem de vocês gostaria de receber em casa um planner desses aqui, ó? Olha que coisa linda. Ainda tem a data para você colocar direitinho, ó. Do dia tal ao dia tal, todos os dias da semana. Isso aqui é um luxo. Vou colocar, olha o ciclo que a gente fecha, tá? Para você aprender o idioma, o que você precisa? Você precisa escutar. Ter contato com a língua. Então você precisa escutar. Quando você escuta, você tem compreensão. Quando você tem compreensão, quando você compreende as coisas, quando você entende, você consegue fazer o quê? Vou botar aqui, ó. Então, ó, escutar, compreender, aí você consegue o quê? Identificar. Identificar sons, identificar, que também significa o quê? Interpretar. Então, muitas vezes eu entendo as palavras, mas eu não sei o que elas significam. Quando eu identifico, que aí entra aqui a interpretação, depois eu tenho o quê? A reprodução. O que é a reprodução lá da biologia da quinta série? É quando nós temos, né, a célula embriomática, embrionária, desculpa, ela vai reproduzindo, ela vai multiplicando, né? Uma ela vira 2, 2 ela vira 4 e assim por diante. Eu sou péssimo em biologia, tá, gente? É só uma analogia. Mas reprodução é o quê? É você conseguir falar. Agora, muita gente quer sair da escuta. Ah, eu ouvi uma vez, eu já quero sair falando. Não tem como. Então, olha esse ciclo aqui, ó. Depois que eu reproduzo, eu me escuto e melhoro todo o meu ciclo. Ah, professor, mas eu fiz em casa. Como é que eu faço para saber se está certo? Manda mensagem para o suporte com exercício. O suporte está disponível justamente para isso. Então, esse estudo ativo é importantíssimo. Isso aqui, ó, lá no nosso planner, você pode pôr, por exemplo, no mesmo dia do monólogo, tá? Pode ser o monólogo. Ou então, você pode colocar assim, ó, atividade de escrita. Vou colocar scrivere
e parlare. E aí você pode colocar aqui, ó, para não esquecer, tá? Para você não esquecer. Hai fatto. Então o verbo fare é com o avere. E o andare é o sei. Só desculpa a minha letra horrível, porque eu tô torto aqui, gente. Para você lembrar do verbo essere e do verbo avere, por exemplo, né? Que é uma dúvida que muitos alunos têm. Então você pode usar isso aqui como uma ferramenta para estruturar os seus estudos, inclusive fazer um resumo, né, do seu progresso ali dentro. Eu vou pegar o meu telefone e vou ligar para um de vocês. Vou fazer uma ligação aqui para um de vocês que estão aqui. Quem será que vai receber uma ligação minha a essa hora? Buonasera, Buonasera carissimo, come stai? tutto bene? E te? Come stai tu? Anch'io molto bene. Allora, come ti trovi? Tutto a posto? Hai passato bene il Capodanno? Sì, ho passato benissimo. Ho passato con mio fratello, anche con mia cognata. E ho venuto qua anche i suoi amici che abitano a Irlanda. Ah, ma tu adesso sei già tornato a casa o sei ancora in Inghilterra? No, no, sono tornato a casa. Ieri sono tornato qui. Allora sono in Italia. Perfetto. E tu sei in Italia da quanto tempo? E io sono in Italia da 2 mesi solo. Ho capito. E quindi... E perché hai deciso di andare in Italia? Io sono deciso di andare qui in Italia per abitare con mio fratello perché sto facendo il riconoscimento della mia cittadinanza. Perfetto. E allora, dove sei esattamente in Italia? Qual è la tua città? Io sono a Torino. Conosci Torino? Allora, sai che io non ci sono mai stato. Non sono mai stato a Torino. Oh, è una bella città, è una città piena di gente, no? Sì, però dimmi una cosa, è una città freddissima. A me non piace l'inverno, però. Sì, sì, sì. Qui adesso fa troppo freddo, fa più o meno 3 gradi, non lo so, credo di questo. Sì, capito. Dimmi una cosa, tu da quanto tempo fai il corso con noi? Allora, io faccio corso con voi da più o meno 8 mesi, che ho iniziato nell'inizio di aprile, credo io, fine di marzo, così. Sì, perfetto. Allora, Bruno, parliamo un po' in portoghese, va bene? Va bene? Perfeito. Bruno, antes de mais nada, como a gente conversou quando você chegou na Itália, e depois eu quero que você dê uma olhada lá no Instagram para Ok? você ver. Lembra da live que a gente fez em agosto? Lembro sim. Eu quero que você assista a live da Certo. parte que a gente falou em italiano e depois você assiste a aula nesse trechinho que a gente está fazendo para você perceber a diferença do seu italiano de agosto para cá, Caraca, eu tá? vou assistir. Porque você não vai ter essa. Claro, se a gente não ouvir, a gente não tem noção, né? Mas assim, Sim. enfim, eu queria realmente dar parabéns pra você e deixar os alunos falarem também aqui nos comentários, tá, gente? O Bruno começou o curso com a gente em Obrigado. março, tá, pessoal? E ele tá na Itália há 2 meses. E o italiano dele, assim, está. Hoje ele tá no nível B1. Mas assim, isso em 8 meses, do jeito que ele estudou, na correria de ir embora, chegou na Itália, teve aquele choque cultural inicial. Assim, eu fico muito feliz, porque agora, obviamente, quanto mais tempo você passar, mais tempo você vai melhorar, né? E é claro que a gente nunca sabe tudo. Mas, Bruno, fala um pouquinho do que você Exato. fez. Cara, o que você fez pra chegar falando italiano na Itália? Compartilha um pouco assim da prática mesmo. O que você fazia aí pra galera seguir os seus passos? Cara, primeiramente eu fiz assim, tudo que tem a recomendação do italiano fácil, né? Tipo, exatamente aquele material de quando você começa o curso, te dá algumas recomendações de estudo, né? Então, eu comecei já fazendo aquilo porque eu sempre tive muita dificuldade de montar um plano de estudo. Então, eu segui todas as orientações do italiano fácil. Aí, o que acontece? Eu fiz aquele
teste para saber se eu sou mais de escuta, né? Se eu sou mais de leitura, se eu sou mais de prática. E tinha me dado o teste bastante da escuta. Então, assim, eu falei, cara, eu vou focar bastante na escuta, que é a primeira coisa também que a gente tem que focar, né? Mas como eu tenho essa facilidade de escutar, então, o que eu fazia? Eu falei, cara, eu vou botar aqui logo de manhã, quando eu acordo, eu vou botar já algumas coisas em italiano para me ouvir. Então, logo quando eu acordava, eu já botava alguma rádio Itália, algum Spotify, né, alguns podcasts falando italiano, tem alguns podcasts assim, até próprio do italiano fácil, tipo, alguma coisa para me acordar já ouvindo italiano. E depois eu ouvia as frases do dia, né, que a escola manda todo dia, frases do dia, então eu escutava e repetia com a minha voz. Então eu já praticava ali a pronúncia, né, eu já praticava também a fala e a escuta logo na frase do dia. Então tinha algumas frases que eram tranquilas, tinha outras que eram mais difíceis, e aí eu gravava no celular e ficava ouvindo. Eu repetia pelo menos umas 2 vezes cada frase. Então eu ouvia a frase, repetia e gravava, e aquilo que eu tinha dificuldade eu mandava para o suporte, para corrigir a minha pronúncia, né? Então, assim, eu acho que tem como a gente, em poucas, assim, tempo, em poucas ações, praticar várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, essa é uma delas, se ouvir e já falar, né? Não só ouvir a frase do dia, mas falar, gravar. E, assim, eu acho que o segredo é você estar sempre em contato com o suporte, né? Principalmente quando você está começando, porque a galera te auxilia, te ajuda. Então, assim, se você querer aprender sozinho, sem ter suporte, assim, o caminho é um pouco mais difícil. Creio eu, assim, que tá sempre em contato com o suporte e me ajudou muito. Aí outra coisa que me ajudou muito foi que eu senti muita preguiça, né? Eu falei pra você, né, Ronaldo, de estudar, né? Eu falei, cara, puta, mano, quando o meu irmão falou pra mim, vem pra Itália, você tem que aprender uma língua, eu nunca aprendi nenhuma outra língua, né? Inclusive, meu irmão falou, cara, você é a primeira pessoa que eu conheço que aprendeu italiano antes de aprender inglês, que geralmente a galera aprende inglês, depois vai aprender outra língua, né? Eu aprendi italiano primeiro que inglês, né? Eu falei, nossa, cara, então eu vou ter que criar o hábito de estudar. E aí eu falei assim, bom, para ir contra essa preguiça, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um caderno e vou escrever, cara, tudo que eu estiver estudando. Assim, tipo, em vez de eu ficar digitando, eu podia ficar digitando no computador, eu comprei logo uma caneta, um caderno e ficava escrevendo, porque escrevendo me ajudou mais, assim, a realmente registrar todas as frases que eu estava criando. Então, aquela dica que tem no seu livro, aquela dica que você sempre dá de criar, igual a gente está fazendo agora, me ajudou muito, assim, tipo, pegar um verbo, né, e ficar criando. Então, tipo, o mangiare, por exemplo, né, comecei a criar várias frases com mangiare. Quando eu fui estudar o passato próximo, eu comecei a criar, né, ó, mangiato ieri. Aí, tipo, aquilo que você ensinou também, tipo, de perguntar, né? Cosa hai mangiato? Então, ho mangiato ieri, mas cosa hai mangiato? Eu ficava falando comigo no monólogo, né? Ho mangiato riso, por exemplo, né? Então, eu ficava, tipo, fazendo pergunta para mim e tudo escrevendo no caderno. Então, essa foi uma das coisas que me ajudou a ficar criando frase. Então, eu acho que eu treinei muita criação de frase porque eu fiquei escrevendo e falando comigo. Então, assim, quando eu saía para andar, então, assim, eu tinha costume de sair todo dia, né? De manhã e de noite. Então, o que eu fazia? De manhã, eu saía para treinar minha escuta. Então, eu botava um podcast, botava coisas em italiano, ficava andando e ouvindo italiano. Uma meia horinha, 20 minutos, assim. 20 minutos, mais ou menos. E aí, de noite, eu saía para falar comigo, cara. Então, assim, eu saía de noite para ficar falando comigo. Então, eu pegava meio que umas frases, assim, que eu tinha criado durante o dia de estudo, saía, sentava numa praça e ficava falando comigo, cara. O pessoal passava, às vezes, e falava, nossa, cara, meio maluco, né? Ficar falando com ele e respondendo eu mesmo. Só que isso me ajudou muito, por quê? Porque eu ficava criando frase que eu sabia que eu ia passar aqui na Itália. Então, assim, cara, eu ia chegar aqui e eu ia perguntar se tem algum lugar para comer, onde que é a rua tal, então, quanto custa, tal coisa. Então, ficar criando frases, assim, meio irrealistas, não, né? Qualquer frase, assim. Então, acho que essas práticas me ajudaram muito, cara. Foi basicamente isso aí mesmo. Que legal, Bruno. Olha, eu acho até que uma coisa que a gente pode fazer, e aí eu já te agradeço desde já, mas agora eu também estando na Itália, a gente pode dá pra fazer uma aula, eu e você, só de você falando isso, porque dá pra perceber o quanto você evoluiu e pra alguém que no mesmo ano fala assim, olha, eu vou pra Itália esse ano e eu tenho que estar me defendendo em italiano, é algo que apavoraria qualquer pessoa.
Então, assim, parabéns de verdade. Te agradeço e já vou deixar o convite aqui para mais pra frente a gente conversar, pra gente poder, até para você fazer essa comparação, mas vai lá no Instagram e olha depois um trechinho da nossa live, você já vai perceber uma diferença gigante. Porque hoje você tá mais fluido, seu passato próximo tá mais alinhado, você já tá com uma velocidade melhor. Isso é um processo, né? Não tem como a gente estar com o italiano ótimo antes de estar com o italiano mais ou menos e antes de não falar nada. Então, de verdade, parabéns mesmo. Valeu, professor. Agora, assim, uma dica que me veio agora aqui para compartilhar também é assim, duas, né? Quando você ensina aquelas frases de você falar assim, allora, quindi, né? São muitas frases que dão um tempo muito bom para você pensar antes de responder. Então, isso eu usei muito assim que eu cheguei na Itália, porque tem aquele que eu compartilhei contigo, né? Dá um choque, né? Os gringos, os nativos vêm falando. Então, o allora, nossa, eu usei assim toda hora, que o pessoal vinha falar comigo e falava assim, allora, e aí dava um tempo de eu pensar, ou quindi. Legal. Então, isso ajudou muito. E usar a frase, por exemplo, mangiare, bere, tipo, essas frases no meio, quando você não domina o passado próximo ou o futuro próximo, é usar os verbos, cara, tipo, que é algo que muitos nativos usam mesmo, né? Que negócio. Tipo, usar mangiare, usar bere, usar os verbos e ir construindo as frases. Então, essas duas dicas. Os verbos mais simples, mangiare, bere. Sim. Usar as frases, os verbos mesmo, né? Como a gente fala, né? Vou andar, vou caminhar, vou beber alguma coisa depois do trabalho. Então, usar as frases assim, quando você não domina bem o verbo, você souber como que é o verbo, consegue construir várias frases. Perfetto. Bruno, grazie mille. Noi continuiamo con la lezione perché ora chiamo un altro studente. Grazie mille ragazzi, amanhã tem aula de novo. Un bacione e alla prossima. Grazie ragazzi.